Você já passou por uma situação dessas? Você falando mal do seu chefe para um colega, dizendo que o teu chefe te irrita, que ele não ouve os seus argumentos, que ele não deixa você se colocar, e aí, de repente, ele chega? Sou Lúcia Souza e eu ajudo profissionais em processos de mentoria para desenvolvimento na carreira ou no entendimento de alguns comportamentos que possam estar atrapalhando o seu crescimento aí no trabalho e que, de repente, você nem tem consciência disso. Então, hoje eu vou falar de um tipo de comportamento que é muito típico no ambiente de trabalho: falar mal dos colegas ou da chefia. E a questão que eu recebi essa semana e que eu vou abordar aqui é a seguinte: a pessoa me diz assim, eu estava desabafando com um colega de trabalho sobre o meu chefe e ele chegou. E qual era o meu desabafo? É porque o meu chefe me irrita profundamente. Ele tem atitudes arrogantes, ele não me deixa colocar os meus pensamentos sobre o determinado projeto e me interrompe o tempo todo. E ele sempre dá a opinião dele, que quase sempre deve prevalecer. E aí as nossas conversas acabam sempre me causando estresse e eu estou cada dia mais desmotivada. Vamos lá, então. Primeiro eu quero te agradecer por você ter me enviado a sua questão. E eu posso lhe dizer várias coisas aqui para que você possa refletir qual delas é bem adequada a você. Então vamos lá. Primeiro, não é o seu chefe que te irrita, e sim você que se sente irritada com ele. Isso são duas coisas muito diferentes. Porque normalmente, quando nós temos esse sentimento de desagrado com a forma do outro se comportar, é quase certo que é porque algo que ele fez ou que ele diz nos atinge com a nossa própria forma de ser, igual a dele ou oposto dele. Então, você já deve ter ouvido a seguinte frase assim, ó, bateu, doeu, toma que é seu. O que isso quer dizer? Que se o outro disse ou fez alguma coisa que bateu forte em você, que te incomodou profundamente, é porque isso pode ser um reflexo de algo seu que lhe incomoda ou que você nem tem consciência dele. Então, no seu caso, se o comportamento do seu chefe não te afetasse, não te incomodasse, você procuraria alternativas para contornar essa situação e até entender que é uma dificuldade dele. E aí, assim, você não ficaria irritada. O máximo que você poderia ficar é penalizada com essa atitude dele pouco produtiva. Então, que tal uma conversa inteligente com ele? Diga a ele, por exemplo, assim: olha, eu tenho alguns pontos de vistas bem interessantes para o nosso projeto e que eu gostaria de te apresentar assim na totalidade. Como é que você gostaria que eu te apresentasse? Eu posso te passar por escrito e depois a gente conversa, ou então eu posso fazer alguns slides com alguns pontos bastante específicos e aí depois a gente conversa. Um segundo ponto, né, que eu te proponho, preste atenção se você não está fazendo o mesmo com os outros sem se dar conta disso. Um terceiro ponto, procure um texto bem profundo sobre saber ouvir e o quanto isso prejudica as relações. Aí passa uma cópia para todos os membros da equipe, inclusive, logicamente, para o seu chefe. Mas não comente nada sobre isso com ninguém. Haja como se fosse uma contribuição para o crescimento de todos. E, na realidade, isso é mesmo uma contribuição. E depois aguarde. Quarto ponto. Procure entender se isso só acontece com você ou se é com todas as pessoas da equipe. Pode ser que você não esteja agradando em algum ponto e ele não lhe dá esse feedback, o que, na verdade, é um grande erro dele, né? Se você perceber que é somente com você, busque um feedback específico. Mas, atenção, prepare-se para isso. Prepare-se para ter esse feedback. Quinto ponto. Pare com o hábito de de comentar, né, as suas insatisfações com os colegas de trabalho, que isso é um erro que a gente comete. Esse é um dos maiores erros profissionais que a gente pode fazer. Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, guarde para si as suas insatisfações ou converse com alguém assim fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente corporativo.
busque a ajuda de uma pessoa certa, como, por exemplo, a de um mentor, que pode ser para resolver em uma única sessão algum ponto que está lhe incomodando muito, né? E que isso pode prejudicar a sua carreira. E aí vai um último ponto, né? Um sexto e último ponto. Deixe passar o fato dele ter pego você falando dele. Só dê continuidade a esse assunto se ele te abordar pedindo explicações. Aí você aproveita e fale como você se sente quando ele age assim. Assuma para você as insatisfações e não o culpe pela forma como ele age. E o que mais, né? Reconhecer aquilo que nos incomoda no outro é uma forma da gente se conhecer, da gente conhecer a gente a si próprio e aí procurar mudar aquilo que precisa ser mudado. Os reflexos ou aquilo que a gente vê no outro servem para nos fazer crescer como pessoas e para a gente melhorar as nossas relações, ok? Desejo muito sucesso a você.